cessar-fogo entre Israel e o Hamas acabou. Mas tem uma grande parte dessa história que a mídia aí no Brasil não está te contando. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no programa. Bom, amigos, para quem está acompanhando aqui os vídeos no meu canal, na segunda-feira à noite é quando eu geralmente libero um vídeo desse quadro que chama Unscripted, que basicamente sou eu comentando as notícias da última semana. Dessa vez eu tive que fazer isso 2 vezes, liberei um vídeo na segunda noite e agora estou soltando mais um vídeo dessa mesma característica agora na quinta-feira. Por quê? Na segunda noite, 2 horas depois de eu soltar o vídeo aqui no canal, Israel retomou a sua ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza. Então, para quem assistiu o vídeo de segunda noite, eu terminei o vídeo fazendo a seguinte consideração, dizendo que ao longo dos últimos 2 meses em que esse cessar-fogo estava em vigência, mas principalmente das últimas 3 semanas, nas quais o Hamas parou de liberar reféns israelenses e as negociações também aparentemente haviam chegado aí a um impasse total, a minha preocupação era que tudo que eu vinha relatando nas últimas semanas, tudo que eu tinha para dizer em termos de notícias, ou de posicionamentos, ou de estratégia, ou qualquer coisa assim, não estava vindo diretamente do governo americano, mas estava vindo do governo do Donald Trump, do governo dos Estados Unidos, não estava vindo do governo israelense, era o que eu quis dizer. E isso é preocupante para mim, enquanto cidadão israelense, porque ainda que eu seja extremamente grato ao governo americano, ao governo do Trump, o que eu quero é que o meu país e a liderança do meu país é que tenha agência, que tenha poder de decisão e que esteja tomando as decisões corretas em relação a esse conflito que influencia o destino não só do Oriente Médio inteiro, mas muito, assim, de maneira muito prática da nossa vida, né? Está definindo o futuro que os meus filhos vão viver nessa terra. Então, eu passei umas semanas um pouco frustrado por considerar que existe uma inércia do governo israelense, relegando toda a atitude ao governo americano, justamente porque a gente estava meio que surfando nessa onda do apoio americano, que é extremamente positivo. Mas ainda assim, a minha leitura era que isso não podia roubar a agência que o governo israelense precisa ter, a liderança que os nossos líderes precisam efetivamente demonstrar, as decisões difíceis e complicadas que precisam ser tomadas nesse momento, que dizem respeito aos reféns e às negociações do cessar-fogo. Mas eu terminei o vídeo de segunda-feira à noite dizendo que eu esperava com todas as minhas forças que talvez houvesse alguma coisa cozinhando por detrás das cenas, algo se desenvolvendo, sem dúvida, em parceria, em comunicação, em coordenação com o governo americano, mas algo que fosse quebrar essa estagnação, esse impasse ao qual nós havíamos chegado, no qual nem reféns eram liberados, nem um acordo de cessar-fogo permanente era alcançado e nem o conflito aberto voltava também para resolver a situação de uma vez. Então, a última frase que eu falei no vídeo de segunda-feira foi que eu espero estar errado e que o governo israelense não esteja estagnado, mas que ele esteja agindo por detrás dos panos e logo a gente descubra efetivamente o que é que está acontecendo. 2 horas depois de publicar o vídeo, começou a ofensiva israelense, ou recomeçou, eu deveria dizer, a ofensiva israelense contra o Hamas na faixa de Gaza. Agora, tem muita coisa muito importante de nós entendermos a respeito disso, porque eu tenho acompanhado as notícias nesses últimos 2 dias. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira e ele vai ser liberado na quinta-feira. Então, a ofensiva recomeçou na segunda-feira à noite. Então, ontem e hoje, tenho acompanhado aquilo que está sendo comentado a respeito disso na mídia brasileira e na mídia internacional também. E tem muita coisa que está fora de contexto. Então, eu considero que talvez uma das coisas mais produtivas que eu posso fazer nesse momento é trazer para vocês, ler junto com vocês e aí comentar uma matéria da CNN a respeito disso, tá? Eu escolhi a CNN
fazendo Unidunité, porque eu poderia ter escolhido o G1 ou a UOL ou a BBC ou qualquer ou Metrópolis, basicamente qualquer um dos noticiários israelenses estão reportando os eventos dos últimos 2 dias mais ou menos da mesma forma. Eu escolhi aqui a CNN e, a partir disso, nós vamos... eu quero explicar algumas coisas para vocês que eu acho que estão muito mal colocadas aqui, ok? Então, o título da matéria é Entenda por que Israel quebrou o cessar-fogo e retomou a guerra em Gaza. Logo aqui a gente precisa fazer fazer uma pausa e dizer que esta interpretação de que Israel foi quem quebrou o cessar-fogo é uma interpretação. E eu vou comentar a respeito disso daqui a pouco. Você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Mas tem uma sequência de fatores que levaram ao restart, ao recomeço dos ataques israelenses a Gaza. Qual evento dessa sequência é que marca a quebra do cessar-fogo? É quando Israel faz os seus aviões levantarem do ar e aí bombardeia alvos do Hamas? Ou a quebra do cessar-fogo aconteceu em algum outro ponto dessa cadeia de eventos, que nós vamos discuti-la daqui a pouco, o que colocaria a responsabilidade, digamos assim, sobre a quebra do cessar-fogo, talvez não sobre Israel, sobre o Hamas. Mas a gente vai discutir isso daqui a um pouco. Para começar a matéria de maneira bem tendenciosa, o subtítulo da matéria diz mais de 400 pessoas, vírgula, em sua maioria civis, foram mortas em ataque realizado na madrugada dessa terça-feira, dia 18. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que durou apenas 2 meses, se mostrava instável há algum tempo, mas isso foi completamente destruído. Pelo que foi destruído? Pelo bombardeio de Israel em Gaza durante a madrugada desta terça-feira. Eu falei antes que o ataque foi na madrugada da segunda-feira, foi na madrugada da segunda, foi na noite entre a segunda e a terça, tá? Então, madrugada da terça-feira, aqui em Israel, foram algumas horas, foi na segunda noite no Brasil ainda, só para, enfim. Mas por que agora? Por que Israel voltou à guerra? O governo de Israel deu diferentes razões. O ministro de Defesa do país, Israel Katz, diz que os ataques foram devido à recusa do Hamas em liberar reféns e ameaças de prejudicar os soldados da IDF, da Força de Defesa de Israel, e as comunidades israelenses. Se isso soa como o mesmo motivo que Israel deu para atacar Gaza desde o 7 de outubro de 2023, é porque é. Os objetivos da guerra de Israel em Gaza são devolver os reféns restantes tomados pelo Hamas e destruir as capacidades governamentais e militares do grupo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, por sua vez, afirmou que os ataques ocorreram porque o Hamas rejeitou 2 das propostas concretas de mediação apresentadas pelo enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Uma autoridade israelense também declarou que os ataques aéreos de Israel em Gaza nessa terça, dia 18, são a primeira fase de uma série de ações militares de escalada destinadas a pressionar o Hamas a libertar mais reféns, marcando o retorno à visão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de que a pressão militar é a maneira mais eficaz de garantir a liberação dos reféns. A política interna israelense também é um grande fator. A extrema-direita em Israel nunca gostou de cessar-fogo em Gaza, porque o vê como uma capitulação ao Hamas. Eles querem que todos os palestinos deixem Gaza e que Israel reestabeleça os assentamentos que evacuou em 2005. Netanyahu precisa dessa formação para governar. Um ministro da extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, deixou o governo em protesto contra o cessar-fogo. Outro, Bezalel Smotrich, disse que sairia se Israel não voltasse à guerra, e isso destruiria a coalizão governamental de Netanyahu. Nessa terça-feira, o partido de Ben-Gvir anunciou que voltaria a se juntar ao governo, e essa é uma grande vitória política para Netanyahu e a estabilidade de sua coalizão. O retorno do conflito em Gaza também distrairá o desejo de Netanyahu de demitir o chefe da Agência de Segurança Interna de Israel, Shin Bet. Esta decisão anunciada no domingo atraiu pedidos de protesto em massa. Tanto Smotrich quanto Ben-Gvir
acham que Israel tem sido muito tímido na condução dessa guerra. Essa é uma operação em fase que planejamos e construímos nas últimas semanas, desde que o novo chefe do Estado-Maior das IDF assumiu o cargo, disse Smotrich nessa terça-feira. E com a ajuda de Deus, será completamente diferente do que foi até agora. O que aconteceu com o cessar-fogo? Vou terminar de ler aqui, depois vou comentar parte por parte, tá? Israel e o Hamas iniciaram um cessar-fogo no dia 19 de janeiro. A primeira fase deveria durar 42 dias. Aí em vermelho aqui, o Hamas deixou claro que quer manter esse acordo. Pera, já vamos falar sobre isso. Sob os termos dessa segunda fase, Israel teria que se retirar completamente da faixa de Gaza e se comprometer com o fim permanente da guerra. Em troca, o Hamas libertaria todos os reféns vivos. Israel deixou claro que quer novos termos. Queria que o Hamas continuasse libertando reféns em troca de prisioneiros palestinos, mas sem qualquer compromisso de acabar com a guerra ou de retirar as suas forças armadas. Os dois lados deveriam discutir uma segunda fase a partir do dia 3 de fevereiro, mas o governo israelense ignorou o prazo. Ok, eu vou parar por aqui, porque depois ele fala um pouco sobre a influência americana e como que os Estados Unidos, enfim, tentaram mediar uma situação, e eu quero que a gente discuta alguns dos elementos que foram levantados por essa matéria, tá? Em primeiro lugar, vamos falar a respeito da motivação do retorno à guerra. O jornalista aqui da CNN disse que autoridades diferentes em Israel apresentaram razões diferentes para o retorno à guerra. Ele citou, por exemplo, a recusa do Hamas de liberar mais reféns, a recusa das duas propostas do Steve Witkoff, que é o enviado da Casa Branca, as ameaças do Hamas de atacar outra vez soldados israelenses e áreas civis israelenses, e ainda o desejo ou a ideia de que a pressão militar seja necessária para que o Hamas esteja efetivamente disposto a negociar. Na segunda parte da matéria, ele acusa Israel de ter sido quem violou o cessar-fogo, citando as etapas desse acordo que entrou em vigor no dia 19 de janeiro. Ele foi assinado nos últimos diazinhos da presidência do governo Biden. E eu já falei sobre isso no passado, mas eu preciso que a gente visite mais uma vez os termos desse acordo, tá? Termos do acordo que foram assinados entre Israel e o Hamas com a mediação do governo Biden, eles tinham alguns fatores diferentes, algumas etapas diferentes. A primeira dessas etapas, que entrou em vigor no dia 19 de janeiro, ela comprimia, basicamente, ela era composta só do cessar-fogo temporário. Ou seja, o Hamas pararia de atacar o exército e as áreas civis israelenses, pararia de lançar mísseis, pararia toda a agressão do Hamas. Israel também congelaria suas operações militares, iria cessar, parar de atacar o Hamas. Os únicos ataques que aconteceriam seriam para enforçar o cessar-fogo. Por exemplo, se o Hamas, por algum motivo, fosse quebrar o cessar-fogo, Israel atacaria aquela célula terrorista que estava tentando, por exemplo, fazer alguma coisa contra. E durante esse período de congelamento do conflito armado, haveria a liberação de reféns em parcelas. Esse negócio das parcelas foi uma tortura desnecessária e horrível que Israel teve que engolir, porque foi o único acordo que a Casa Branca do presidente Biden conseguiu negociar para nós. Eles não tinham peito para negociar um acordo muito mais total, que era o que Israel queria desde o começo, mas enfim. Então, a gente teve que suportar essas inúmeras parcelas que foram sendo liberadas de reféns vivos, depois alguns reféns mortos. Em troca também, Israel soltava terroristas palestinos que estavam presos nas prisões israelenses. No dia 3 de fevereiro, deveriam ter começado
as conversas para a segunda etapa do acordo. A segunda etapa do acordo, ela preveria o fim da guerra, um cessar-fogo permanente, ok? E isso quer dizer o quê? Em termos do exército de Israel, quer dizer que Israel desocuparia, sairia completamente de todas as suas posições militares e estratégicas na faixa de Gaza. Em termos do Hamas, isso significa que o Hamas libertaria todos os reféns. Todos os reféns. Sem que ficasse nenhum refém para trás. Todos os reféns vivos e todos os reféns mortos. E a terceira fase do acordo previa a reestruturação de Gaza, o dia efetivamente depois da guerra. Tá? Como é que seria o processo de reconstrução de Gaza? Quem que Israel não tinha interesse nenhum, não quer ser responsável por Gaza. Israel não quer governar Gaza, mas tem que ter alguém que governe Gaza, que não seja o Hamas. Então, como é que vai ser a estrutura do governo? Quem vai ter a tutela sobre Gaza? Vai ser os Estados Unidos? Vai ser a Arábia Saudita? Vai ser o Egito? Qualquer opção que inclua o desarmamento do Hamas e a desabilitação do Hamas enquanto força governante na faixa de Gaza. Tá? As pessoas esquecem desse detalhe. Israel assinou um acordo, mas a terceira fase deste acordo implica em o desmantelamento do Hamas. Agora, por que o acordo foi mediado pela Casa Branca democrata, fraca, americana? Porque ele foi mediado pela política do governo Biden, que diz assim, não, vamos usar uma linguagem bem tranquilinha, bem para ninguém reclamar, para ficar tudo bem, para ser o mais tranquilo e agradável para todo mundo. Não estava dito em todas as palavras no acordo que o Hamas precisava, por exemplo, se desarmar completamente e ser exilado da faixa de Gaza. Mas estava escrito que precisaríamos chegar em um acordo em relação à governança da faixa de Gaza que não envolvesse o Hamas. Olha, então, aonde que esse acordo chegou em um impasse? Chegamos no dia 3 de fevereiro, quando deveriam começar as conversas para a segunda fase, que implicaria no cessar-fogo permanente, e Israel começou a dizer, ok, nós vamos conversar sobre o cessar-fogo permanente, a gente precisa conversar sobre o desarmamento do Hamas, porque essa é uma condição sine qua non, é uma condição inegociável para haver um cessar-fogo permanente. Senão, a gente vai voltar para essa mesma história daqui a um pouco. O Hamas, por sua vez, disse, nós queremos um cessar-fogo permanente, mas a gente vai ficar aqui, armado até os dentes, mas a gente vai ficar aqui, em cada uma das cerimônias para libertar os reféns, a gente vai fazer aquela passeata, aquele desfile das nossas possibilidades militares, vamos colocar um monte de terrorista armado, vamos colocar gente carregando metralhadora para mostrar que a gente ainda está aqui, que a gente ainda tem força e que a gente ainda manda na faixa de Gaza. Aí Israel começou a dizer, pera, mas vocês estão... E o acordo que nós assinamos, que implica, no fim das contas, no desarmamento do Hamas, no desmantelamento dessa estrutura militar inteira, este é o acordo, esse é o fim do acordo. Adianta agora o Hamas ficar dizendo, mas Israel está descumprindo a segunda etapa do acordo. Gente, durante o período do cessar-fogo, o Hamas acrescentou às suas linhas de batalha, recrutou mais 20 mil terroristas. Ok? Estava claramente uma cláusula no acordo de cessar-fogo, esse que entrou em vigor dia 19 de janeiro, que durante esta primeira etapa do acordo, e a segunda e a terceira, o Hamas não poderia se rearmar.
E ele recrutou 20 mil terroristas. Estava fazendo treinamento de tiro, treinamento de tática militar, durante o cessar-fogo. Eles acham que Israel é idiota. O mundo acha que Israel é idiota. A gente tem câmera, meus amigos. A gente viu o que o Hamas estava fazendo. Só não viu quem é cego, porque, inclusive, eles propagaram nas cerimônias de liberação dos reféns um bando de terrorista armado. Eles colocaram em todos os grandes centros urbanos, equiparam os centros urbanos na faixa de Gaza com câmera. Agora eles têm sistema de câmera para poder observar se houver uma nova incursão israelense, aonde que estão os soldados israelenses. Israel estava do lado de cá, ok? E enquanto nós estávamos recebendo reféns de volta, a gente estava dizendo, ok, essas infrações do cessar-fogo, o fato de que o Hamas está se armando novamente, o fato de que eles estão colocando capacidades estratégicas, como câmeras, como armas que disparam por controle remoto, como minas e explosivos em áreas onde um soldado pode passar e pisar e explodir. Isso tudo estava acontecendo, como o fato de que eles estão treinando 20 mil novos recrutas. Enquanto nós estamos recebendo os reféns de volta, tudo bem, deixa quieto. Porque o nosso interesse é tirar os reféns de dentro de Gaza. Agora, os caras param de liberar os reféns. Publicam, anunciam para Deus e o mundo que eles não vão, de maneira alguma, render as suas armas e render o controle sobre a estrutura civil e militar na faixa de Gaza. E começam a exigir que Israel cumpra o acordo. Ai, mas vocês descumpriram tudo do acordo. E agora quem quebrou o acordo foi Israel? Essa leitura não faz sentido. Ela não faz sentido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, houve aqui uma sequência de eventos. A propósito, esta matéria, com certeza, não saiu no jornal no Brasil. Mas isso aqui saiu quando? Dia 17, anteontem, também, na segunda-feira. Ok? Vou ler o título da matéria em hebraico, vou traduzir. Uma incursão terrestre parecida com o dia 7 de outubro. Um aviso preocupante das forças de defesa israelenses em relação ao que está acontecendo em Gaza. No último período, o exército de Israel reconheceu, identificou uma movimentação do Hamas para agir, para ações contra as forças de defesa de Israel, contra o exército e contra comunidades civis. O ministro da Defesa israelense alertou os habitantes da região do envelope de Gaza, dizendo: o Hamas recebeu um soco forte, digamos assim, recebeu uma paulada forte do exército de Israel, mas ainda está realizando tentativas de se recuperar. O que isso quer dizer, meus amigos? E isso vocês não ouviram na mídia no Brasil. Qual que foi, digamos assim, o estupim, além de todos esses detalhes, além de toda essa má-fé nas negociações nos últimos meses, tá? Mesmo com a intervenção americana, mesmo com o Buller, que depois foi até afastado do cargo por ter feito isso, mas mesmo com o Buller, enviado americano, tendo tido conversas diretas com o Hamas, tendo proposto um monte de coisa para eles, e eles
em troca de eles se desarmarem, e daí eles terem vindo muito rapidamente à mídia dizendo que não vão se desarmar de jeito nenhum, mesmo com propostas do Steve Witkoff, o enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, mesmo com todas as tentativas de avançar nesse cessar-fogo e todos os calçapés que o Hamas vem fazendo ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, ainda assim, a gota d'água, mesmo com eles recrutando 20 mil novos terroristas, fazendo treinamento com os terroristas, no dia em que Israel renovou os ataques contra Gaza, a inteligência israelense identificou movimentação dentro de Gaza que sugeria uma nova invasão em território israelense no formato do dia 7 de outubro. Eles queriam fazer o 7 de outubro de novo. De novo. Mas agora, diferente do que aconteceu no 7 de outubro, nós não estamos distraídos. Nós não estamos de férias. A gente está de olho em cada centímetro quadrado daquela faixa de Gaza. Então, o que Israel fez? Agiu preventivamente. Antes de novo, esses terroristas desgraçados cruzarem a fronteira e virem violentar mulheres e crianças do lado de cada fronteira, Israel levantou a sua força aérea do chão, em poucos minutos, entregou uma paulada no Hamas, em toda a estrutura civil do Hamas. O que isso quer dizer? O cara que tem a função de ser o primeiro-ministro da faixa de Gaza, os governantes. O primeiro-ministro foi eliminado, o cara que é o porta-voz da Jihad Islâmica foi eliminado, o cara que é o ministro do interior foi eliminado, porque eles têm esses nomes bonitinhos, ministro do interior, primeiro-ministro, porta-voz, sei lá o quê, mas é todo mundo terrorista, que está ali alimentando essa agenda terrorista e mantendo o povo de Gaza cativo desse regime nazista, sanguinário, nojento, tá? Então, Israel agiu preventivamente. E todas as razões que o excelentíssimo repórter aqui da CNN citou como com fontes diferentes dentro do exército de Israel, todas as razões são válidas ao mesmo tempo. Israel retomou os ataques porque o Hamas se recusou a avançar nas negociações. Israel retomou os ataques porque o Hamas parou de liberar os reféns. Israel retomou os ataques porque, quem sabe, a única maneira de trazer o Hamas para a mesa de negociação de uma forma que ele tenha que ceder, que ele tenha que entregar os reféns, que ele precise se render efetivamente, é com pressão militar. É matando quem é teimoso, até que alguém que não é teimoso assuma o controle e que esteja disposto a se render. Porque ficar com essa situação do jeito que está, não dá. Não dá. Então, todas essas razões fazem sentido, estão em coerência com aquilo que é de se esperar de um governo que tem em vista o desejo de proteger o seu povo. Ok? De novo, eu tenho dito isso uma infinidade de vezes. Guerra não é bonito, guerra não é romântico, guerra é terrível, é feio, é nojento, é cruel, é todas essas coisas, mas essa não foi uma guerra que nós começamos. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é uma guerra que Israel vai terminar. E eu encerro fazendo uma consideração a respeito dos reféns, porque a pergunta que não quer calar é o que isso significa para os reféns. Desde o começo, ou do recomeço dos ataques israelenses, a população em Israel está muito dividida em relação a isso. Tem milhares e milhares de pessoas nas ruas protestando contra o governo, porque o que todos nós queríamos, tá? O que a maior parte da população de Israel efetivamente gostaria que acontecesse, fosse que a gente conseguisse chegar num acordo com o Hamas, no qual eles liberassem todos os reféns de uma única vez, todos os vivos e todos os mortos, e em troca disso, que Israel parasse a guerra, deixasse o Hamas no poder, não tem problema, daqui a uns anos a gente volta para a guerra e aí termina o problema. Essa é o desejo de quase todo mundo, apesar
de que uma parte significativa da população não concordaria com a segunda etapa, com parar a guerra e deixar o Hamas no poder. Mas ainda assim, se fosse, vamos ter todos os reféns de volta e aí parar completamente a guerra, eu não acho que haveria uma única pessoa em Israel, talvez com exceção de uns pouquíssimos mais radicais, que se recusassem a esse tipo de proposta. O fato é que aquilo que nós queremos não é a realidade. E este é um fato tenebroso e terrível e duro de engolir. O fato é que enquanto o Hamas tiver qualquer intenção de sobrevivência, ele não tem a intenção de liberar todos os reféns. O que o Hamas quer é estender essa situação dos reféns pelos próximos 20 anos. Por quê? Porque isso garante a sua permanência no poder pelos próximos 20 anos. Se eles disserem, ok, nós vamos liberar todos os reféns em troca de um cessar-fogo total, sem problema. Israel assina um cessar-fogo total e daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos volta e acaba com o Hamas. E o Hamas sabe disso. Ok? Ele sabe que a única carta de barganha que ele tem, a única garantia que ele tem são os reféns. E enquanto houverem reféns em Gaza, o Hamas tem uma âncora em Gaza. Quando o último refém, o último corpo do último refém for tirado de Gaza, o Hamas perdeu a sua âncora e ele vai ser arrastado para fora de Gaza junto. E isso era óbvio desde o dia 7 de outubro. Só que essa é uma realidade que, se eu fosse um parente de um dos reféns, eu não ia querer engoli-la de maneira alguma. Eu não ia querer, de maneira alguma, suportar o pensamento de que, a partir do momento que 250 civis foram sequestrados para dentro de Gaza, que nessa questão dos reféns não existe mais como ter vitória. Não tem mais. Que o sequestro já determinou a derrota. E que, graças a Deus, a gente conseguiu, através de, às vezes, operações militares, mas na maioria, através de negociações, a gente conseguiu trazer um monte de gente para fora de Gaza. 120 reféns, mais ou menos, foram tirados de dentro de Gaza. Ainda tem 59 lá dentro, entre vivos e mortos. Mais ou menos um quinto do que os que foram sequestrados a princípio. E por mais que essa seja uma declaração infame, não há maneira de que o Hamas concorde em liberar todos esses 59. Isso simplesmente não vai acontecer. É uma ilusão acreditar que isso vai acontecer. Porque se o Hamas fizer isso, ele está entregando a única vantagem que ele tem nessa guerra. Por isso, exigir do governo israelense, não, parem os ataques, façam um acordo que tire todos os reféns lá de dentro, é desconsiderar quem é o outro, quem está do outro lado do acordo. Porque sem duas partes não tem um acordo, né? E o lado de lá não vai aceitar termo nenhum, nunca, não vai, que implique na liberação desses últimos 59 reféns. Então, de novo, desconectando as minhas emoções, desconectando a minha humanidade, desconectando o meu luto e a minha dor por esses reféns, eu acredito que a única decisão lógica a se fazer é a que foi tomada. É a do retorno da pressão militar, do retorno da pressão sobre o Hamas. Porque quanto mais pressão tiver sobre eles, mais eles vão sentir necessidade de negociar alguma coisa. Eu ainda acho que eles não vão liberar os 59 reféns. Gente, agora no acordo de negociação, né, durante essas parcelas de liberação,
passou meio batido isso, passou desapercebido, mas o Hamas liberou, junto com os reféns do dia 7 de outubro, ele liberou 2 pessoas que estavam como reféns há 10 anos em Gaza. Um menino com uma deficiência mental que cruzou a fronteira e foi sequestrado pelo Hamas e passou 10 anos, 10 anos. 2 pessoas que estavam há 10 anos em Gaza, tá? Eles não sequestram para 1 ano, 2 anos, para 5 meses, para 3 dias, eles sequestram para a vida. Infelizmente, esse povo do inferno, essa organização demoníaca, funciona desse jeito. Então, a única coisa, ao meu ver, que pode efetivamente trazer um número maior de reféns para o âmbito da negociação é que o Hamas sinta tanta pressão, tanta falta de ar, que ele precise negociar, trocar alguma coisa para poder respirar um pouco. Ainda assim, a probabilidade de sobrevivência dos reféns é quase zero. Durante os ataques israelenses, a probabilidade é quase zero. O fato de Israel ter renovado os seus ataques faz os captores, os sequestradores, infligirem ainda mais violência sobre os reféns. Todas as decisões do governo, todas as atividades do exército são traduzidas pelos terroristas do Hamas em violência contra os reféns. O Netanyahu dá um discurso, os reféns apanham. Os reféns sofrem abuso sexual. É assim que funciona. Esses são os relatos que nós ouvimos. Mas eu não consigo encontrar na lógica um caminho diferente do que Israel está tomando agora. Quem sabe, se o governo israelense dissesse, bom, a gente vai desmantelar o governo, vamos desfazer Israel e vamos tirar todo mundo daqui, quem sabe aí o Hamas estivesse disposto a liberar 59 pessoas. Como isso não vai acontecer nunca, a postura do Hamas vai permanecer inabalável até que eles não tenham mais nenhuma força. E a tática do Hamas, a propósito, nesses últimos dias, mudou completamente, né? Porque ao longo dos primeiros 15 meses da guerra, o tempo inteiro o Hamas estava proclamando e botando vídeo nas redes sociais, dizendo nós somos fortes, nós atacamos Israel, nós isso, nós aquilo, e daí o povo civil sofrendo e chorando. Agora eles adotaram só a linguagem do vitimismo, todo aquele povo gordinho de farda né, com o uniforme do Hamas desapareceu. Agora todo mundo que morre, que é civil, inocente, é mulher e criança, todo mundo sempre, porque esse é um sinal, inclusive, desde que Israel recomeçou os ataques, nenhum único míssil de Gaza foi lançado contra Israel. Isso é uma prova de que o Hamas está muito debilitado, muito enfraquecido. E quem sabe essa nova operação militar israelense seja a gota d'água, seja aquilo que define efetivamente o destino dessa guerra e principalmente o destino dos reféns.